Oi, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui hoje para falar sobre a importância da mãe. Vou esperar o pessoal ir entrando, né? Pra gente dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá? Nós vamos falar com o facilitador de constelação familiar, Flávio. Ele trabalha, né, com a constelação sistêmica e vai ser de extrema importância e relevância. Ok. Então, vou convidar o Flávio pra gente. O Flávio é um excelente profissional, gente. Eu já constelei com ele. Ó, tava falando de você, Flávio. E Você. aí, e Gostei. aí, Naka, tudo bem com você? Tudo bem, Flávio? Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você sobre a importância da mãe, tá? Ai, que bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo seu convite, Eu pela que agradeço. Cativa também, pelo convite deles. É, Quero fazer desse momento um momento muito especial assim para a gente trocar um pouco de ideia a respeito da mãe, né? Essa, essa figura que é tão importante na nossa vida e que às vezes a gente não consegue se dar conta da real dimensão que ela tem, não é mesmo? Verdade. Mas antes assim, hã? Estou muito feliz mesmo, Flávio. Que bom. Mas aí antes de começar, Sim. aí, bom, Eu gostaria muito, Flávio, que se você pudesse pronto. falar um pouco Antes, do seu trabalho, sobre a uhum, constelação. sim, eu vou falar. Então, pessoal, meu nome é Flávio Carvalho, eu trabalho com constelação familiar já tem alguns anos. E a constelação familiar, basicamente, ela é uma abordagem filosófica de ajuda. É um atendimento pontual, que dura em média até 1 hora e meia, em que a gente trabalha qualquer dificuldade, qualquer problema que esteja incomodando muito o cliente naquele momento. E aí, na constelação, a gente observa muito questões que, por exemplo, nossos antepassados passaram, dificuldades que eles tiveram e, sem querer, de alguma forma, a gente acaba repetindo essas dificuldades deles hoje no presente. A constelação olha muito para isso. E a outra perspectiva dela é olhar a sua postura diante de algum problema, alguma dificuldade que você está tendo. Porque aí também tem isso. Muitas das nossas questões têm a ver com a forma com que a gente olha para elas, a forma com que a gente se porta diante delas. Então, a constelação traz um despertar, assim, nesse sentido, para que a gente possa estar mais presente, disponível para lidar com as questões de frente, assumir as nossas dificuldades, porque também grande parte das nossas dificuldades tem a ver com coisas que a gente não quer ter que lidar. E às vezes a gente não quer ter que lidar com algo porque é difícil, porque dói, e aí a gente faz o quê? A gente nega, a gente finge que o problema não existe, a gente, né? Então, Exclui. a gente exclui. Uhum. A Naka já conhece um pouquinho da constelação. E por conta disso, dessa exclusão, a gente acaba precisando, às vezes, passar por aquela dificuldade mais de uma vez, onde você se percebe repetindo não só questões da sua família, mas às vezes questões mesmo que você já viveu, e aí você tenta fazer diferente, mas às vezes você não consegue, mas ainda tem aquela briga interna assim. Então é isso, a constelação traz muito um olhar assim sobre isso tudo. E é muito forte, né? Assim, Uhum. a força que tem a gente sendo puxado para nossa para nossa ancestralidade, né? Para repetir os mesmos padrões, parece que existe, Flávio, uma lealdade implícita. E como que a gente pode fazer para entrar assim, em sintonia com a nossa essência, com a mãe? Então, a gente começa partindo do ponto de que a mãe é a nossa porta de entrada para a vida, não é? A Uhum. mãe, ela arrisca a própria vida para que a gente nasça, para dar à luz ao filho. Hoje em dia, talvez não seja tão comum como já foi no passado, de mulheres morrerem no parto, mas até algum tempo atrás isso era muito comum e não tinha tanto o que fazer, era muito difícil, a medicina não estava
tão avançada. Então, assim, é preciso ter consciência disso, do que a maternidade realmente significa. A maternidade é quase que um atentado contra a vida, porque a mulher se coloca naquela posição disposta a se arriscar a própria vida para dar a luz ao filho. Então, aí, a partir do momento que a gente coloca isso em perspectiva e entende o papel da mãe na sua vida, na nossa vida, a gente até começa a olhar para ela de uma outra forma. Com mais gratidão, com mais aceitação, eu penso, né? E até assim, disposição de entender ela, de ver ela como uma pessoa singular, um outro ser humano, né? Às vezes é muito comum, Naka, às vezes as pessoas dizerem que o relacionamento deles com a mãe é bom. Mas, então aí eu te pergunto, como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Aí Aí é você bom. fala, é bom. E é engraçado isso, que esse bom me lembra, tipo, o nosso tudo bem. Oi, oi, tudo bem, tudo bem? Né, que não é um tudo bem verdadeiro, a gente dificilmente a gente realmente fala o que está acontecendo, o que está se passando. Verdade. E essa coisa de dizer que o relacionamento com a mãe é bom, eu vejo da mesma forma. Porque não se trata simplesmente de dizer da boca para fora que o relacionamento com a mãe é bom, mas sim de realmente ser capaz de sentir isso dentro de você, sentir ela viva dentro de você, a força dela dentro de você. Quantas pessoas será que são capazes de realmente estar em sintonia com a mãe dessa forma? Com certeza, não muitas. Com certeza, eu, antes da constelação, também não. Então, assim, é um processo. Com você também, né? Por você. Não, e é isso, sabe? A constelação traz muito essa perspectiva e um jeito novo de olhar para as questões que acaba te permitindo realmente se abrir para os seus pais, para a sua ancestralidade. Então é algo que eu gosto muito da constelação e eu acho que é muito transformador. Também Você também acha? achei muito transformador. Não pensava que seria tão forte e tão rápido os resultados, né? Você nem precisa contar muito do seu problema, você só precisa estar lá presente, sentindo, né? Que as coisas Uhum, vão se rolando, assim, achei incrível. Eu acho, sim, uhum. incrível a constelação. É muito bom, mas a gente é suspeito para falar. Mas então, Naka, e aí os filhos, a gente diz que os filhos eles são metade o pai e metade a mãe, não é? Sim, Então, o que acontece? Às vezes, quando o filho tem alguma questão com a mãe, ou com o pai também, ele é muito crítico, ele julga muito, ele condena. Acaba que, às vezes, ele acha que ele está fazendo mal, ele está prejudicando o pai ou a mãe, só que, em essência, ele mesmo se prejudica, porque ele mesmo é parte, metade o pai, metade a mãe. Então, não tem como ele odiar a mãe sem acabar se odiando no processo, sabe? é, Essa perspectiva também sobre isso é muito transformador, porque às vezes a gente leva a nossa concepção, o nosso nascimento quase que mero fruto do acaso, e aí olhando para isso e a dimensão que isso tudo tem, a gente começa a realmente abrir os olhos para a vida e para as nossas questões, e enfim. Tem algo que eu queria compartilhar aqui com vocês também. Na biografia do Bert Hellinger, que é o descobridor da constelação, tem um trecho lá assim que eu acho lindíssimo. Ele estava contando mais ou menos assim, que mais ou menos aos 92 anos de idade, ele ainda se pegava com algumas questões em relação à sua mãe, porque parece que ele julgava que ela tinha preferido o irmão dele ao invés dele, dado mais preferência para ele. E ele ainda ficava um pouco magoado com aquilo. E aí um dia a esposa dele chamou ele para fazer uma constelação sobre isso.
E nessa constelação ele pôde perceber realmente o quanto a mãe dele o amava e o quanto ele amava sua mãe, podendo ser capaz de deixar de lado todas essas questões. E aí eu quero ler só um trecho aqui, que ele fala assim: o que que isso nos mostra? Que até mesmo com quase 100 anos ainda permanecemos crianças. Que até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. É esse aqui o livro, que é a biografia dele. E é lindíssimo isso, não é? E pensa, às vezes a gente tem a ilusão de que a gente vai chegar naquele ponto de que a gente não tem mais questões, a gente não tem que lidar com mais nada. E aí vê ele, um quase centenário, falando disso, que ele ainda tinha uma questão, ainda tinha uma queixa ou outra, faz a gente entender um pouco a dimensão do quanto isso é um processo e do quanto isso não dá para necessariamente ser enfiado goela abaixo, não dá para ser apressado. A gente tem que ir caminhar nesse processo de realmente estar em sintonia com os nossos pais, com a nossa mãe. É um processo mesmo. Eu penso que é um exercício diário, né? Por exemplo, você não engorda de uma hora para outra, assim como você também não emagrece de uma hora para outra. Você tem que estar sempre praticando aquilo, né? Para estar em constante aprendizado, aceitação, é, assim, para a gente estar sempre se reeducando, né? Porque eu acho Uhum. que o que pesa, assim, não é necessariamente o problema, mas sim como você enxerga e o que você vai fazer com ele, né? Com E certeza, com certeza. eu acho que quando a gente resolve algo assim, da nossa conexão com a nossa mãe, as coisas ficam mais leves, porque parece que a gente se sente mais forte, né? Uhum. Com Eu acho certeza a gente se sente. muito que a gente se sente mais forte. Só que eu também percebo como é difícil a gente aceitar a nossa mãe como ela é, né? Como a gente. Eu sei que eu vejo você sempre falando sobre tomar a mãe no Instagram, né? E eu lembro Uhum. de uma das nossas conversas que você falou assim, que parece que a gente tá batendo a mãe no liquidificador e dando guti-guti na nossa mãe, né? Uhum. Como é que você É, assim, essa questão de tomar a mãe? então, essa questão de tomar a mãe, na constelação a gente fala muito sobre isso, tomar os pais, que nada mais é do que a gente conseguir ter os nossos pais vivos dentro de nós. É a gente conseguir aceitar eles como eles são e concordar principalmente com eles do jeito que eles são e não ficar preso em desejos que eles fossem necessariamente diferentes do que eles são, sabe? É um concordar com a realidade e tomar aquilo, sabe? Então, por exemplo, claro que os pais, as mães têm imperfeições, têm defeitos, às vezes uma coisa ou outra a gente gostaria que fosse ou que tivesse sido diferente. Só que a Sim. questão é o quanto você está apegado a isso e o quanto esse apego a esse tipo de desejo impede você de realmente estar presente com a sua mãe, ter ela viva dentro de você, realmente olhar ela nos olhos, né? Porque assim, os filhos têm muito essa visão muito idealizada dos pais, né? Os filhos veem os pais como eles são muito pequenos, e os pais muito grandes, e protegem eles e tudo. Então, assim, coloca os pais naquela posição assim, e aí, eventualmente, ao longo da vida, na infância mesmo, se em alguma medida os pais não correspondem àquela imagem idealizada, o filho pode acabar começando a se fechar para os pais. Então, isso é algo que prejudica, sabe? Porque conseguir ser capaz de concordar com os seus pais, concordar com a sua mãe, com o seu pai, é o que vai te permitir realmente tomar eles, tomar a força que vem deles. Sim, e eu acho muito importante, né, a gente conseguir colocar isso em prática na nossa vida mesmo, né, no dia a dia. Nossa, Uhum, para mim, por exemplo, foi assim essencial e está sendo. Eu ainda me pego idealizando e esperando coisas da minha mãe que ela simplesmente não consegue dar porque tá na minha ideia só, né? Tá só eu tô idealizando e ela também não tem obrigação de certa forma corresponder às minhas expectativas, assim como
se a gente for olhar de um jeitinho diferente, também é libertador até para o filho, né? Que a gente também não necessariamente, penso eu, a gente precisa é, superar as expectativas dela também, né? A gente Uhum. precisa ter força para seguir, mas aí você me corrige, qualquer coisa que eu estiver Não, falando. com certeza, com certeza. Não, você tá super, super dentro, assim. E é isso, né? Às vezes muitos filhos trazem aquela questão com eles de, minha mãe não me aceita, sabe? Às vezes até alguém que tá aqui ouvindo, tá assistindo, tá pensando, tá, mas o que que eu faço se é minha mãe que não me aceita? Mas a questão é realmente a gente primeiro entender o seguinte, que os filhos dificilmente serão capazes de atender os pais em todas as expectativas que eles têm. Porque os pais tiveram muito e muito tempo para criar muita expectativa, né? Eles, além deles terem cuidado, alimentado, protegido. Então, assim, os pais tiveram muito tempo para fantasiar muitas coisas a respeito do filho. E, claro, muitas das coisas que eles fantasiaram não irão corresponder com a realidade. O filho é um ser único, né, singular, e ele não existe para atender os pais em todos os seus desejos. E aí tá. Só que a questão é que, às vezes, os filhos se pegam nesse desejo de serem aceitos completamente por seus pais, sabe? E o que eu quero trazer aqui é que tá tudo bem, sabe? Se às vezes você não é completamente aceito. Porque também querer ser completamente aceito, será que não é quase uma utopia, sabe? Então, assim, é algo que trago assim para você, para as pessoas pensarem. E a questão é o que também? Que quando você às vezes se recusa a aceitar os seus pais do jeito que eles são, você acaba fazendo exatamente a mesma coisa que você diz que eles estão fazendo com você, sabe? Então aí, olha só o quanto que isso abre o campo e permite com que a gente olhe realmente a questão, né? E aí tá, e você se dá conta, tipo, opa, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que eles. Aí você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade, a partir do momento que você reconhece isso, você tem a oportunidade de começar esse caminho de permitir que eles sejam do jeito que eles são. E aí, quem sabe, a partir desse movimento que você inicia, eles também possam fazer isso por você, sabe? Não, excluindo a ideia fantasiosa de que vai ser completamente aceito. Não é isso. Mas, às vezes, existe e é possível encontrar um meio termo ali naquilo tudo. Só que, às vezes, só está faltando você dar esse primeiro passo. De, inclusive, autoaceitação, né? Eu acho que quando você consegue se autoaceitar, você passa a aceitar as pessoas ao seu redor com mais leveza também, né? Quando você Uhum. aceita que seus defeitos, você aceita que você não é aquela pessoa, você não é aquele alecrim dourado, você tem muitos defeitos também. Aham. Eu acho que a gente abre até Todo... as portas assim para olhar para dentro, né? Pra gente fazer uma reforma assim interna e todo dia a gente acha um trenzinho novo, né? Meu Deus do céu, todo dia acha um trenzinho. Sim. É Todos igual um somos, não tem nenhum alecrim dourado aqui. Então, é carro, muito importante acha isso. arrumar uma coisa para bagunçar e arrumar outra vez. Ah, é desse jeito. Não, e é a vida inteira isso. A gente arruma algo e aí bagunça e aí arruma de novo. Então, estamos o tempo inteiro assim. O bom é que as coisas às vezes não bagunçam todas de uma vez, né? Então, assim, Ai, à medida que vai uma de cada vez, é mais fácil da gente ir sambando e dando um jeito de levar. dando os pulos. Mas é assim, né? E essa coisa assim de autoaceitação que você falou tem a ver com isso também, tipo, da disposição do filho de, além de não ficar só esperando ser aceito pelos pais, mas a disposição dele de assumir as consequências das suas escolhas. Não porque ser adulto também tem a ver com isso, você ser capaz de se assumir e se bancar nesse sentido, assumir a responsabilidade. Não dá para ficar jogando sempre
a culpa, a responsabilidade nas outras pessoas. Então, a partir do momento que você toma essa posição mais de encarar mesmo, de ir à frente, você deixa de ficar sendo colocado nessa posição de vítima, né? Porque aí, a partir do momento que você pensa, minha mãe não me aceita, desse jeito, você bem se coloca nessa posição mais vitimista. Mas a partir do momento que você toma o protagonismo disso, de fazer algo, você sai dessa posição. É, você ganha assim, você ganha entusiasmo para seguir, parece. Eu lembro de ler em algum lugar que vítimas são vítimas. Vítimas não prosperam, vítimas não levantam, não conseguem se reerguer. Vítimas são só vítimas. Então, eu lembro de ter lido algo assim, mais ou menos assim, que se você se mantém na posição de vítima, você só vai ser uma vítima. Agora, se você encarar, falar, não, é isso aí. Você tem força, sabe? Parece, para passar por aquilo com mais tranquilidade ou simplesmente passar por aquilo, né? Uhum. Não, é importante entender isso. A gente pode viver situações em que realmente a gente acabe se tornando vítima de algo, né? Sim. Vítima de uma violência, vítima de, né, de tanta coisa a gente pode acabar sendo. Mas aí, a partir do momento que você se encontra naquela posição, o que que você faz com aquilo? Você tem a opção de permanecer ali ou de realmente sair daquela posição e enfrentar aquilo, não é? Não estou falando que é fácil, porque nunca é, mas é um caminho que cada um tem que escolher o que vai querer para si, não é? E não cabe bem julgar assim, esse está certo e esse está errado. São caminhos diferentes com resultados bem diferentes. Se ser vítima tá ok para você, ótimo, mas se você acha que às vezes pode ter algo melhor logo ali, então por que não tentar, sabe? Sim, sim, Uhum. verdade. E, ô Flávio, eu queria tirar uma dúvida com você, Hum. e a questão de, e as mães que em determinadas circunstâncias, como por exemplo a morte do pai, né? Assim, a morte do companheiro, no caso, né? Que aí se torna Aham. viúva, ou Uhum. simplesmente porque não deu certo o relacionamento e a mãe precisa estar ali cuidando sozinha do filho, né? É, como funciona essa questão Uhum. de mães solo? Uhum. Na Então, questão... essa questão assim de mães solo, mães que fazem papel de pai e mãe, como às vezes a gente Uhum, ouve muito cotidianamente, né? É uma questão assim que é muito difícil, né, para mãe, para mulher ter que enfrentar essa situação, mas é tão difícil quanto para a mãe é a situação para o filho. Porque lembra que a gente disse que o filho é metade o pai e metade a mãe? Então, uhum, assim, essa questão de, às vezes, reforçar, que às vezes a própria mãe, às vezes, diz isso para ela mesma, diz isso para as outras pessoas, às vezes diz para a criança, eu sou mãe e pai. É uma situação, assim, muito complicada, porque o filho, primeiro que não tem como a mãe ter um filho sozinha. Então, já partindo desse pressuposto, a gente entende que sempre existe um pai e uma mãe. Às vezes o pai morreu, às vezes o pai não está presente, às vezes, sei lá, por algum motivo, alguma circunstância, o pai não está ali. Mas sempre existe um pai. Então, ficar dessa forma, tirando esse papel do pai, auxilia a tirar a criança a possibilidade de, às vezes, se conectar com o pai de alguma forma, sabe? Porque pensa, às vezes a criança, o filho, ele já tem as próprias questões dele com o pai, né? Com certeza tem. E aí a mãe ainda reforça isso de alguma forma, eu sou pai e mãe. Sabe, meio que vai excluindo o pai dessa forma e vai tornando cada vez mais difícil o acesso do filho até o pai. E é algo que todo mundo precisa, sabe? O pai e a mãe são os representantes na Terra da força masculina e da força feminina. Então, assim, a gente precisa, em alguma medida, ter os dois dentro de nós, tá? Ter eles vivos dentro de nós. E,
sabe, ir colocando esse tipo de situação acaba servindo para isso, sabe, como um Sim. impeditivo a mais para o filho conseguir ir até o pai, se resolver, sabe? E claro que às vezes a mãe também tem as mágoas dela, só que é importante o entendimento de que o filho é metade o pai e metade a mãe. Então, fazer isso, você não está prejudicando o pai, você está prejudicando o filho, sabe? Tendo esse entendimento, fica mais fácil, talvez, de tomar uma decisão melhor quanto ao que fazer quanto a isso. Sim. E quando existe assim o movimento interrompido até a mãe, que a gente falou agora, né, sobre os pais, né? Assim, Uhum. dessa interrupção do filho até o pai. E quando é do filho até a mãe? O que a constelação diz sobre isso? Então, na constelação, a gente usa esse termo, movimento interrompido, para falar quando, por exemplo, o bebê, ou mesmo mais tarde, assim, na infância, a criança, por exemplo, às vezes precisou muito da mãe em algum momento, e às vezes a mãe não estava lá, sabe? Pensa, a mãe às vezes precisou fazer uma viagem, a mãe precisou ser hospitalizada, alguma coisa que separou o bebê da mãe, às vezes por algum tempo. Aquele Aham. tempo que o bebê fica longe da mãe, talvez ele acaba se fechando para ela. Você mesmo, né, que agora é mãe, talvez já consegue perceber alguma coisa assim com seu filho. Às vezes, alguma hora que você precisa sair e fica muito tempo fora, ou se você faz uma viagem, deixa ele. Quando você volta, às vezes a criança está um pouco até de raiva de você, às vezes vai mamar o peito, ele morde, né? Hum. Aquela situação ali. Por quê? Porque é muito difícil para a criança ficar longe da mãe. E a vida tá aí, às vezes precisa, às vezes não tem outra coisa para fazer, e tá tudo bem, não é isso. Mas a questão Acontece. acontece, sabe? Mas a questão é isso. Tem pessoas que às vezes nessa dinâmica acabam se fechando para a mãe e não se abrindo novamente. Então, às vezes, você nem tem necessariamente uma questão muito grande assim com a sua mãe, mas por ter acontecido isso na infância, às vezes você acaba se fechando para ela e não consegue realmente ter esse movimento de ir até ela, de ter a mãe dentro de você, de tomar a mãe. Então, o movimento interrompido é isso, sabe? Entendi. Eu posso dar um depoimento sobre que eu aprendi bastante assim, com a constelação? Claro, pode Vou- falar. Então, o que eu percebi, né? Depois que eu constelei a primeira vez, foi muito forte, foi muito bom, foi muito esclarecedor para mim. E logo em seguida, ironicamente, eu engravidei. E eu constelei uma questão com a minha mãe. E eu engravidei. Atualmente, eu noto que parece que se transformou, sabe? Toda aquele sentimento de nossa, eu fui injustiçada pela minha mãe não podia ter feito aquilo comigo, minha mãe podia ter sido diferente, minha mãe podia ter feito algo diferente para me corresponder e tal. Parece que hoje em dia eu olho para ela tão diferente, sabe? Parece que hoje em dia eu olho para ele e falo, meu Deus, como a minha mãe conseguiu Uhum, fazer tudo que ela fez. Sabe, aquele sentimento de injustiça, de desse movimento interrompido, né? Você falando, eu uhum, lembrei de mim. uhum, Eu acredito que hoje em dia eu olho assim com outros olhos, graças ao conhecimento da constelação, eu consigo ver a minha mãe com um olhar mais humanizado, sabe? uhum, Porque uhum. parece que agora, finalmente, depois de ter tido Joaquim, que veio o Uhum. estalar assim, nossa, eu cresci, Aham. agora eu sou adulta. Agora eu sou Ah, agora eu sou adulta, né? e agora. Ai, ai. Mas é exatamente isso, sabe? Esse novo jeito de olhar, e principalmente para você que se tornou mãe recentemente, às vezes coisas que você julgava na sua mãe antes, provavelmente você vai acabar se pegando fazendo também, Já sabe? me pega. E já se pega, né? Pois é, Nossa,
traz um entendimento maior, não é? Porque às vezes antes a gente é tão duro nos nossos julgamentos, na nossa condenação, e aí a partir do momento que às vezes você até se pega meio que fazendo as mesmas coisas, também é possível você entender melhor isso, sabe? E entender que ela fez o melhor que ela pôde. Ela é um humano, né? Embora eventualmente a gente se esqueça disso, mas as mães são humanas. Elas erram, têm qualidades, têm defeitos e vem o pacote completo, né? Eu penso que eu acredito muito que tudo é movido pela motivação do amor. No entanto, às vezes as ferramentas que a gente escolhe não são exatamente as melhores e também não são exatamente o que o outro esperava que a gente utilizasse, né? Mas é as ferramentas que a gente tem hoje, né? Fazer o quê? Tem tipo, se você vai olhar para o passado, é interessante que você olhe de uma forma assim, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha à minha disposição. Nem sempre é suficiente, mas é isso, não dá para ficar sofrendo para sempre sobre o passado. Então, ter esse entendimento te permite olhar para o hoje, para o aqui e agora e fazer algo diferente, né? Acho que é isso. Eu acredito que quando a gente olha, assim, agora, né? No caso, a gente que é mãe, eu que sou mãe agora, quando a gente olha com mais carinho para nossa mãe, a gente consegue olhar com mais carinho até para o nosso filho, né? Não sei se é loucura da minha mente, mas eu penso Não, mas com certeza está tudo relacionado também, que agora eu né? acho, acredito que agora eu posso, com muito carinho, muito respeito pela minha mãe, fazer um pouquinho diferente e curar a minha criancinha interna, sabe? Através do meu filho. Bom, mas eu também, isso é assim, fontes, vozes da minha cabeça, sabe? Mas é isso. Muitas vezes, tipo assim, eu não digo assim, você tem que parar de julgar, não é isso. Mas a questão é o apego que a gente tem aos nossos julgamentos. É esse apego que é um problema. Porque ele, às vezes, te impede de realmente ver a sua mãe, olhar ela nos olhos, fazer algo diferente, sabe? Você tá travando aqui, Naka. Sim. Eu tô travando pra Aqui você? também, para mim. Agora parece que deu uma melhoradinha. Melhorou aí? Melhorou, melhorou. Uhum. Uhum. Pois então, é isso. Ai, é isso. Ai, Uma coisa que a gente podia comentar também e que às vezes, dependendo da pessoa que estiver assistindo, pode até se questionar, é a questão de, mas como é que eu posso fazer tudo isso em relação à minha mãe, se talvez a relação realmente não tem jeito, às vezes tem violência, tem alguma outra coisa em que realmente é necessário se afastar da mãe. Então, assim. um esclarecimento que eu quero trazer sobre isso é que, tipo, para nós, a gente tem muito essa coisa de colocar a mãe nessa posição quase que sagrada, intocável. Então, é quase que até inconcebível sequer pensar por esse lado, de que existem situações difíceis com as mães em que isso vai ser necessário se afastar. A questão é o quê? Como que você faz esse afastamento, sabe? Você faz isso com respeito, com pesar, ou você faz isso com arrogância e se achando melhor que ela, sabe? Então, até para isso, né, tem um jeito certo, uma postura certa para você estar, para não te prejudicar também. Uhum. E como seria, assim? Seria se É, afastando. é essa questão. Tipo, você tem essa situação de que você precisa se afastar da sua mãe. E então, assim, se você consegue fazer isso de uma forma respeitosa, sentindo mesmo, sofrendo, sabe? Por exemplo, eu gostaria que fosse diferente, mas não tem jeito, eu preciso me afastar, sabe? Então, né? Uhum, Talvez é melhor dois o afastamento do que estar ali perto, brigando em conflito, né? isso. Então, assim, esse movimento de respeito e de pesar te permite fazer isso de um jeito que seja mais tranquilo. Porque aí, quem sabe, depois, né, às vezes com um pouco mais de tempo, um pouco mais de maturidade,
os dois possam se reencontrar e se entender novamente, mas às vezes naquele momento não era possível isso de acontecer. Então aí como que você faz isso? Você faz isso de um jeito respeitoso ou você faz isso de um jeito soberbo? Não é? Pelo jeito respeitoso sempre é o melhor jeito. E para as pessoas que perderam a mãe recentemente? A Uhum. constelação tem algum movimento, algo a dizer? Então, a Recentemente gente, não, né? recentemente eu não, mas essa questão assim de quando nós perdemos um dos nossos pais ou os dois, e às vezes a gente ainda tinha alguma questão com eles, é plenamente possível de ainda assim você se resolver, não é? Porque as questões que você tem com seus pais é quase algo seu com você mesmo, não é? Não precisa de necessariamente ter eles em vida para resolver algo. Assim como também não precisa ter eles, às vezes, presente para conseguir resolver. Você consegue se resolver sozinho. É, e uma forma interessante, talvez, de para quem já perdeu um dos pais, fazer isso, é o que eu pensei de propor aqui para a gente hoje. Que eu bolei, assim, mais ou menos uma meditaçãozinha, meio que fazendo esse movimento de tomar a mãe, que eu pretendo que seja bem breve, não é para demorar, não. O que você acha da gente fazer? Mara, vamos fazer agora? Pode? Vamos, podemos. Só antes da gente começar, eu quero fazer a seguinte ressalva, assim, para todo mundo que está ouvindo. Uhum. O objetivo da meditação não seria forçar você a tomar a sua mãe, e sim abrir um caminho para que isso eventualmente aconteça, não é? Porque que na meditação tem às vezes algumas frases para serem ditas para a mãe e às vezes uma frase ou outra você vai dizer e às vezes você não vai concordar muito, você vai achar que aquilo não diz respeito à sua mãe. Então, a questão é o que? Se abre para o efeito das frases, seja se você sentir algo bom ou se você sentir algo como um incômodo ou se você sentir raiva. Porque a questão é essa: é uma oportunidade de você lidar com esses sentimentos que às vezes estavam enterrados, escondidos aí dentro de você já há algum tempo. Então, é uma oportunidade de realmente entrar em movimento para resolver isso. Entendeu? Sim. Somente de você com você mesmo, né? Aham, isso mesmo. Então, vamos começar? Uhum. Então, fecha os olhos. O pessoal que está aí também, quiser fazer, fecha os olhos e imagine a sua mãe bem na sua frente. E enquanto você olha para ela, eu quero que você perceba como que é o seu olhar para ela. Observa se esse olhar é acolhedor ou observa se ele é difícil. Você está julgando ela por algo? Você sente pena dela? Perceba também qual é o seu tamanho em relação a ela. Você está maior que ela? Está do mesmo tamanho? Está menor? Perceba tudo isso. Tente deixar todo o seu julgamento de lado só por um momento e olhe para o ser humano que está bem na sua frente. E agora eu vou pedir para você dizer algumas frases para ela. E aí você pode repetir elas mentalmente, ou você pode dizer com a boca, mas o mais importante nessas frases é você se abrir para o efeito delas, porque elas não são apenas palavras vazias. Diz para ela: Oi, mãe, eu estava te procurando e finalmente eu te encontrei. Você é a mãe certa para mim e eu sou a filha certa para você. Eu tomo a minha vida porque você se doou demais para me dá-la. E eu pago o preço por essa vida porque você também pagou. Eu não tenho dó de você porque eu já presenciei sua força.
E eu não tenho raiva de você porque tudo aconteceu como deveria. Tudo como foi me fez mais forte. E agora eu também tomo a sua força. Obrigada por tudo. E agora eu faço algo de bom com a minha vida. E agora eu quero que você deixe a sua mente ser preenchida por alguma lembrança da sua infância, de talvez algum momento que você precisou muito da sua mãe, seja porque você estava com medo, seja porque às vezes estava sentindo dor e ela esteve lá para você. E quando você consegue vê-la, você vai até ela e ela pega você em um abraço e faz com que você se sinta segura de novo. Procura deixar essa lembrança te preencher. E caso você não consiga se lembrar de algo assim, apenas imagine que isso aconteceu. Se imagine envolvido nesse abraço com a sua mãe. Você tão pequena ou pequeno e ela tão grande. E agora, envolvida nesse abraço, eu quero que você respire. E à medida que você respira, você sente a força da sua mãe te preenchendo. E você respira mais um pouco. Toma tudo de bom que ela pode te oferecer. E quando estiver bom, você já pode soltar ela. E você diz obrigado, mãe. E se afasta. E agora você procura perceber como você está nesse momento, depois desse movimento. E aí você retorna. Pode abrir os olhos. Ai, que gostoso. É muito gostoso quando a gente Chorar. consegue realmente se abrir para esse movimento de realmente tomar esse movimento de respirar e se imaginar tomando a força dela. É algo muito bom, sabe? É algo que dá pra gente fazer qualquer hora, em qualquer momento que às vezes estiver se sentindo um pouco tribulado, né? Tiver com alguma dificuldade e tal. É uma forma muito boa de tomar força, de se centrar. É muito bom mesmo. Até, até antes de tomar algumas decisões, em momentos de que a gente se sente fraco, em momentos de birra, né? É tão bom ser Uhum. acolhido pela nossa mãe, nem que seja assim mentalmente falando, né? Ai, Flávia, dá até Aham. pra chorar, né? Às vezes dá uma vontadezinha de chorar também, sim, dá sim. Uhum. Ai, Flávia, que gostoso essa conversa. Tem mais alguma consideração? Algum. Ai, tá até. Não, eu acho que era isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje. Uhum. Dia das Mães está aí, o pessoal possa passar algum tempo com a sua mãe. Um tempo de E qualidade, né? Em paz. uhum, isso mesmo. Conta pro pessoal onde você atende. Uhum. Fala. Quem tiver interessado em saber mais sobre a constelação pode entrar no meu perfil, tá o arroba aqui, Flávio Constela, e Uhum. pode falar comigo lá que a gente conversa mais a respeito sobre a constelação e eu passo outras informações para vocês poderem conhecer melhor. E além de que lá também eu produzo conteúdo a respeito da constelação. Então, quem às vezes se interessou em alguma medida assim pelo papo, vai lá, me segue lá, que eu sempre estou produzindo alguma coisa. Isso que eu ia falar. Eu sempre leio seus que você posta, às vezes eu até mesmo me autoconstelo. Ai, O bom é isso, porque aí a partir do momento que a gente realmente entende a essência da filosofia mesmo da constelação, a gente até para de depender de realmente ir lá e fazer o movimento com os bonequinhos e tudo. A gente consegue fazer isso internamente. Então, porém, importante, né? E porém o quê? não deixa de ser importante até um profissional, porque é que nem tomar remédio Sim, do Dr. Google, sim, né? com certeza. Tem, tem que ir Com atrás, certeza. sim. Eu penso Aham. em investimento de aprimoramento pessoal, se você quer. E também, ai, não é só em relação à família, não, né? A gente fala constelação familiar, mas eu sei que a gente pode constelar, às vezes, Fazer. nosso emprego, nossa empresa, Uhum.
Sim, tudo, né, cara? questões relacionadas a emprego, empresa, dinheiro, então assim, é qualquer coisa realmente que esteja incomodando muito naquele momento. Sim. Isso é o que realmente é importante. O tema em si não é tão importante, então precisa que seja algo que esteja muito grande ali na sua vida, porque a gente não faz também uma constelação só por curiosidade, só para ver o que, que vai dar, só para se entender. Porque gente que às vezes só quer isso, não tem a força suficiente para realmente fazer algo para mudar, não é? E eu sempre digo, a constelação não é mágica, sabe? Então, assim, precisa dessa disposição. E geralmente a gente só tem essa disposição de mudança com aquelas coisas que a gente já, assim, não aguenta mais, que a gente está de saco cheio mesmo. Então, é para essas coisas que serve. E não vá para a constelação pensando que seus problemas vão ser resolvidos, né? Ou que a sua mãe, ou seja lá quem for, vai mudar. Vá lá buscando, tipo assim, se mudar, se reformar, né? Porque É, não faz milagre. essa tem que ser a disposição. A mudança sempre está em nós mesmos, não está no outro, né? Ai, Flávio, então vou te agradecer muito, muito, muito mesmo. Espero que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre mais coisas. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Ou se Ah, não eu gostou, adorei também. aprendeu alguma coisinha com a gente. Eu Uhum, agradeço de coração mesmo sua disponibilidade por estar compartilhando com a gente, é o que você estuda, seu uhum. conhecimento. Muito, muito, muito grata por isso, Ah, é tá? por nada. Eu adorei estar aqui, adorei o convite, conversar com vocês. Ai, E precisando, a gente conversa de novo. tá. As nossas portas estão sempre abertas para você, tá? Muito, muito Tá obrigada bom. mesmo. Muito Vou obrigado, viu? encerrar, eu vou Então encerrar tá aqui, bom. tá? Até Tchau, mais. Flávia. Tchau. Tchau. Beijo.